Olá, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre uma questão que é a questão de como voltar ao trabalho após tantos dias fora de casa, ou melhor, após tantos dias dentro de casa. Como é que é voltar ao mercado? Como é que é recriar uma realidade? Como é enfrentar o medo que cada vez que nós ouvimos o jornal, lemos uma notícia sobre aumento da propagação do Covid, está trazendo para o nosso dia a dia, para as nossas relações. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho e criar um espaço para que nós possamos desenvolver uma rotina, ou uma rotina energética, uma rotina emocional e até espiritual, para que nós possamos retomar a nossa vida, mas retomar ela com mais tranquilidade, com mais leveza. Então, primeiro, para nós falarmos disso, nós precisamos entender o que significa para cada um de nós essa quarentena. Tá? Como assim? O que significa? Significa que nós ficamos dentro de casa porque nós tivemos aí um vírus que nos obrigou a nos proteger. Essa é uma parte, mas existe um outro lado que muitas pessoas comentaram. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, tá? Muitas pessoas trouxeram, até quem trabalha no mundo mais espiritual, no mundo mais esotérico, quem lida mais com isso, que seria uma substituição de uma terceira guerra. Na verdade, se foi ou não a substituição de uma terceira guerra, nós talvez nunca vamos saber com tanta clareza. Mas o que é certo é que desde março para cá, ou desde o início do ano, porque aqui no Brasil a maioria começou em março, mas no mundo ele começou a partir de janeiro, tá? Nós começamos a ouvir mais notícias, hoje já sabemos que tínhamos já casos de Covid em janeiro, enfim. Mas na verdade 2020 ele está representando um momento de regeneração. O planeta Terra está se regenerando com esse recolhimento do ser humano. E eu tenho dito para os meus clientes que além da regeneração da Terra, onde nós vivemos, do planeta Terra, desse planeta maravilhoso que aceitou nos acolher para que nós pudéssemos evoluir, toda a Terra dentro de nós também está sendo curada. O que significa isso? Eu não sei você, mas desde que eu comecei essa quarentena, eu fui obrigada a rever todos os meus valores. Em que contexto? Eu não estou dizendo valores, talvez a palavra tenha sido mal colocada. Eu tenho sido obrigada a rever todas as minhas prioridades. Em que contexto? Em que sentido? Tá? Eu fui obrigada a rever a minha forma de viver, a minha forma de me alimentar, a minha forma de lidar com o meu corpo, de lidar com os meus amigos, de verificar quem era e quem não era importante, para quem eu ia dar atenção, para quem eu não ia dar atenção, quem estava me dando atenção, quem não estava me dando atenção. Então esse período, eu acho que além de nós falarmos que nós estamos curando a Terra, nós estamos curando a nossa Terra interna, o nosso emocional, a nossa alma. E óbvio que isso daí também nos obrigou a ter que lidar com situações que até então muitas vezes nós fugíamos. Por exemplo, para as pessoas que moram sozinhas, esse período nos obrigou a ter que olhar para nós. Porque é muito fácil viver, principalmente numa grande metrópole como São Paulo. Você acorda de manhã, tudo é muito acelerado, corre para cá, tem hora para cumprir, tem hora para pegar o Uber, para pegar o carro, para chegar no trabalho. Tem dia que você tem rodízio, tem dia que... Enfim, você tem uma agenda muito louca para cumprir. E muitas pessoas se perdem nessa loucura e nós nos perdemos de nós. E quando nós tivemos que parar e ficar presos dentro de casa, tá? Nós fomos obrigados nós começamos a ter tempo. Nós começamos a ter que olhar e falar, bom, eu não vou usar 1 hora reclamando no trânsito. Eu não vou ter aquela possibilidade de reclamar porque eu tenho que enfrentar uma fila para almoçar no restaurante.
tá? Eu comecei a ter que ficar sozinho comigo. Por mais que nós estejamos conectados, o nosso tempo ele aumentou. Mas ele também aumentou no contexto de nós termos que lidar com a nossa casa. Como é que eu vou fazer? Eu vou manter uma pessoa limpando e vou trazer o risco de ter o Covid dentro da minha casa, não porque ela queira, mas porque ela pode trazer como um convidado indesejável? Ou eu vou preferir eu ficar só na minha casa? Então nós fomos obrigados a rever todas as nossas prioridades. Isso também fez com que nós tivéssemos que lidar com a nossa alimentação. Por exemplo, eu já vi pesquisas de que houve um aumento na busca por produtos mais naturais. Tenho amigas, clientes que já me falaram que com essa quarentena melhoraram a qualidade da alimentação, estão comendo comida mais frescas, estão comendo coisas menos industrializadas. Tudo isso nós estamos falando de priorização. Tá? Possivelmente, eu não sei vocês, mas eu tinha por hábito, imagina, eu trabalho na Vila Olímpia. Aqui o que nós mais temos são lojinhas, pontas de estoque. Hoje, com as lojas fechadas, até para fazer compra, para buscar, você começa a reavaliar isso. Então, nós tivemos que mudar as nossas priorizações. O que é importante, o que não é. Eu tenho tempo, mas eu vou usar esse tempo com o que ou com quem? Eu vou voltar a estudar, eu vou voltar a fazer ginástica, eu vou fazer o quê? Ou eu simplesmente vou trabalhar até cair e depois eu vou dormir, eu vou evitar estar comigo, porque existem muitas formas de se evitar de se estar consigo próprio, tá? O ser humano é ótimo nisso. Mas agora nós criamos um outro ritmo. E se vocês estiverem vivendo o mesmo que eu, o que deve ter ocorrido? O ritmo de vocês deve ter mudado. Talvez tenha desacelerado. Quando nós começamos a quarentena, eu estava um pouco cansada. Devo admitir para vocês, bem cansado. Tanto que nós começamos as lives em abril, porque em março eu ainda estava me reorganizando. E aí, o que isso gerou? Hoje, quando eu penso, eu estou muito mais descansada. Porque o meu tempo hoje, eu tenho tempo para parar e pensar em algumas coisas que antes não dava. E reavaliar tudo que me envolve. Esse é um ponto. Então, eu tive que lidar comigo. Agora, as pessoas que foram obrigadas a conviver com a família, com o marido, com os filhos, com os sogros, com grupos de amigos que decidiram ficar juntos, vocês tiveram que aprender a lidar e a refazer os vínculos que vocês tinham. Porque é muito comum numa família, o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, os filhos vão para o outro, a gente se encontra à noite, às vezes conseguimos jantar juntos, às vezes não, um chega, já jantou, o outro vai chegar mais tarde, e na verdade nós muitas vezes convivemos muito pouco no final de semana. E agora nós fomos obrigados a ter que rever todas essas relações. Por quê? Porque por maior que a sua casa seja, em algum momento você vai trombar com aquelas pessoas na casa. Então, é um momento de cura das relações. E essa cura das relações, ela tanto foi para o bem quanto para o mal. Porque algumas pessoas não conseguiram curar essas relações. Algumas pessoas não conseguiram entender a importância dessas relações e do porquê de estar presos nessa casa ou nesse apartamento, seja uma cobertura, seja um apartamento pequeno, com essas pessoas. Esse período foi um período muito grande, muito rico de cura interior. Eu tenho famílias que eu acompanho, onde as relações entre as irmãs, as relações entre pai e filhos melhorou muito, entre o casal melhorou muito. Tá? A ponto da pessoa me dizer, olha, eu realmente sei por que eu me casei com essa pessoa. Porque realmente esse homem é o homem que eu procurei para minha vida e que eu sempre achei, hoje eu tenho certeza. Tá? Em compensação, por outro lado, nós temos o número de violência doméstica contra criança, contra idoso e contra mulher aumentou mais de 50%. Ou seja, muitas pessoas não conseguiram usar esse tempo para essa cura.
Na verdade, a cura tem se revelado com esse aumento uma necessidade de afastamento. Então, do mesmo jeito que as relações positivas ficaram mais claras, as relações nocivas também. E isso se reflete em tudo, em relacionamento afetivo, em relacionamento entre irmãos, entre parceiros, entre amigos, entre chefes. Tá? Já tive clientes que me ligaram porque estressaram fortemente com o chefe por conta das cobranças. Cobranças inviáveis, impossíveis. Por outro lado, tem pessoas que, olha, que bom, eu realmente agora, o meu assim apreço, a minha admiração por essa pessoa aumentou. Então, esse período, nós saímos do mundo e nós vivemos o nosso micromundo, que resumia-se possivelmente a nossa casa, ao mercado, eu brinco, né? Passeios, mercado, padaria e farmácia. E ponto. Algumas pessoas aprofundaram as relações com os profissionais que os atenderam e outros sequer perceberam esses profissionais porque estavam tão envolvidos consigo próprio que nem os enxergou. Mas isso fez o nosso ritmo diminuir, ficar mais lento, ficarmos um pouco mais, mesmo que você, como eu, por exemplo, esse período inteiro eu não parei de trabalhar. Eu e a minha secretária estamos trabalhando normalmente. E ela ainda, eu diria que ela falaria assim, não, nós estamos trabalhando mais. Porque além do trabalho normal, nós ainda estávamos criando cursos e lives semanais. Mas agora nós entramos, mas mesmo assim, de certa forma era um outro ritmo. Por quê? Porque tudo está num ritmo mais lento. Só que agora nós estamos falando em retomar o mercado de trabalho, em retomar nossa vida normal. E a minha pergunta é, o que é uma vida normal para você nessa altura do campeonato? Você acha realmente que nós vamos conseguir voltar a viver a vida como nós vivíamos antes? Com a inconsciência que nós vivíamos antes? Vocês acham realmente que nós vamos conseguir viver o que realmente retomar de onde nós paramos? A Dulce está dizendo o seguinte: minha fase de estresse passou, tenho preenchido meu tempo, terminando todos os meus trabalhos manuais parados. Então, Dulce, quando nós começamos a preencher o tempo, finalizando as coisas que nós precisamos, cada coisa que nós finalizamos, na verdade nós preenchemos uma partinha nossa que estava em aberto. Quem trabalha com o coaching quântico fala o seguinte, que o nosso corpo, vulgarmente, nosso corpo eletromagnético, ou vulgarmente a nossa aura, é como se nós estivéssemos aqui, eu tivesse uma bola ao meu redor, onde eu estou dentro o tempo todo de um globo. Então, cada coisa que eu tenho em aberto, cada coisa que eu deixo para fazer depois, cada coisa que eu procrastino, cada coisa que eu deixo em aberto, aquele botão da blusa que caiu e que eu não preguei, o trabalho manual que eu comecei e não terminei, o pneu que furou e eu não consertei, a xícara que quebrou e eu ainda não joguei fora, a parede que tá suja e eu não limpei, o vestido que eu tenho que mandar para a lavanderia, o sapato que eu preciso trocar, tudo isso provoca micro buraquinhos nesse campo eletromagnético, nessa aura. É como se nós ficássemos, óbvio, né? Lembre-se, psicóloga não é desenhista, Dulce? Não tenho habilidades manuais muito tão fortes assim quanto possivelmente você. Mas é como se esse fosse o corpo de uma pessoa cuja vida está perfeita. Conforme nós vamos deixando coisas em abertos, e isso gera muito estresse, é como se o nosso corpo ele se tornasse literalmente um queijo suíço, com milhões de bolinhas. E essas bolinhas consomem a nossa energia. Então, Dulce, quando você vai lá e termina algo, é como se, quando você termina, você vai lá e fecha uma bolinha e você para de perder energia.
tá? Cada vez que você cria um problema e não resolve, você abre outra bolinha. E quando você fecha, você para de perder energia. Quando você para de perder energia, o seu estresse diminui e você se torna uma pessoa mais atrativa. Então, normalmente, pessoas que têm uma tendência a ter poucas coisas em aberto, tá? E eu não tô dizendo dos e-mails diários, não. Eu tô dizendo aquelas coisas que a gente não resolve mesmo e deixa pra lá. Isso consome uma energia homérica. Então, esse período, para quem fez coma dulce, deve estar se sentindo descansada e realmente, como ela mesma diz aqui, amando ficar em casa. A Fabi está dizendo o seguinte: eu não quero sair de casa, encontrei um lar e quando saio de casa quero voltar correndo. Então, por quê? Porque você está curando o seu lar interno. Tá? Você começou, Fabi, um processo de cura aqui dentro. E quando nós curamos aqui dentro, ficar em casa é delicioso, tá? A Lisete está dizendo, o receio de voltar e perder essa tranquilidade. Lisete, existe uma grande probabilidade de que isso realmente possa ocorrer. Oi, Kika. Por quê? Porque nós entramos no ciclo do bairro, da cidade. Por exemplo, se você está em São Paulo é muito acelerada. Esse foi, desde que eu moro aqui, foi a primeira vez que São Paulo ficou tranquilo, tá? E que realmente até sair pra rua é gostoso, tá? Quando eu tenho que ir no mercado perto de casa, que eu vou andando, são 2 quadras, eu vejo as pessoas caminhando, cada um com as suas proteções, mas é outra energia. O problema é que quando nós falamos em voltar, nós estamos dizendo que nós podemos entrar nesse ciclo de novo e voltar a ter esse monte de coisa aqui, tá? Ocupando, ou seja, consumindo o nosso campo eletromagnético. Então, quando nós pensamos, e muitas pessoas com essa coisa de que vamos começar a flexibilização, olha que maluco, né? Por um lado, eu quero que as coisas voltem, eu quero voltar a sentar num restaurante, eu quero voltar a fazer happy hour, eu quero voltar a me encontrar com os amigos. Muitos clientes já me disseram, não tô vendo a hora de voltar pro consultório, tomar aquele cappuccino, receber um abraço. Mas por outro lado, tanto esses medos de perder o meu santuário, tá? O meu lar sagrado, voltar àquela loucura de antes e não conseguir ficar no meu normal. Ter que lidar com essa loucura de, bom, se vamos começar a flexibilizar, então também significa que vamos começar a ter mais mortes, vamos começar a voltar naquela loucura de contaminação. Tá? Significa colocar minha vida em risco? Significa colocar a vida das pessoas que eu amo em risco? Significa eu ir trabalhar com medo da pessoa que está sentada ao meu lado, porque eu não sei como ela se protege, como ela se cuida, até porque nós também não sabemos com clareza como é que esse vírus ele se transmite. Até agora, nós temos muitos acertos e erros, mas nós não temos clareza. Tá? Eu recebi um WhatsApp muito engraçado dizendo, olha, a OMS disse isso, depois disse isso. O que eu faço, pelo amor de Deus? Então, tudo isso começa a gerar uma angústia muito grande. Kika, não tenha dúvida, quando mais paz nós temos internamente, melhor é a nossa vida, e aí não importa onde nós estamos. Tá? Eu digo que na verdade não é o lugar que me dá paz, sou eu que dou paz ao lugar. Eu sempre me recordo falando nisso, né, uma brincadeirinha aqui que eu acho que vale. Diz que teve uma pessoa morreu e quando chegou, tá, lá do outro lado, São Pedro olhou para ela e falou, olha, você não fez nem tanto bem e nem tanto mal. Então, eu não sei onde te colocar, no céu ou no inferno. Então faz o seguinte, vai passar uma temporada no inferno e depois a gente vê o que a gente faz com você. E a pessoa falou pra ele, tudo bem, não tem problema, onde você me colocar pra mim está ótimo. Passaram-se 2 semanas, tá? O demônio sobe lá pra falar com São Pedro e diz, olha, foi muita sacanagem. Como é que você faz isso? Isso foi jogo sujo. Poxa, aí é o céu, não é o inferno, né?
E aí São Pedro olha para ele e fala, mas do que você está falando? Eu não sei do que você está falando. Ele fala assim, como não sabe? Você mandou aquele homem lá pro inferno? Agora o inferno virou um inferno. Todo mundo se abraça, todo mundo diz oi, todo mundo está sorrindo. As pessoas estão se ajudando. Qual é a parte que você entendeu que lá não é o céu? Eu quero devolver esse homem para você. E São Pedro falou, descobrimos aonde ele pertence. Entendeu? Então não é o lugar, somos nós que damos paz ao lugar. Óbvio que vão ter lugares como uma igreja que tem uma egrégora, uma energia tão forte de paz, que quando nós entramos lá, essa energia de paz parece que penetra na nossa alma e nos acalma. Mas na verdade todos nós deveríamos levar paz para onde vamos. Mas a nossa questão aqui é, tá, eu vou ter que voltar. Como é que eu vou manter essa paz dentro de mim? Como é que eu não vou me contaminar pelo medo que está sendo gerado no planeta inteiro? Como é que eu não vou entrar nesse medo do inconsciente coletivo? Como é que eu vou conseguir sair de casa e me sentir segura? E se eu não der conta? Então, é muito importante você ter claro que, primeiro, por isso que vai ser algo progressivo. Porque imagine que você passou um mês de férias. Quando você volta, por mais que você esteja descansado, a primeira e a segunda semana, você está num processo de readaptação. É como quando você começa uma empresa nova. Não importa o quanto de experiência você tenha. Por que todas, namoro e emprego, tudo nós temos 3 meses de experiência? Porque nós estamos nos readaptando, tá? Então, já te explico isso, Laísa, já te explico. Entendeu? Então, é muito importante que nós tenhamos claro que a partir do momento que nós voltarmos, no primeiro, nós não vamos voltar como voltamos antes, tá? Primeiro, porque o mundo que existia quando nós começamos essa quarentena, ele não existe mais. Os prédios continuam no mesmo lugar. Qual é a diferença do que nós vamos viver para o que os nossos antepassados viveram? Os nossos antepassados, quando passavam por uma guerra, quando eles conseguiam terminar a guerra, quando a guerra acabava, eles voltavam e as casas tinham caído, não tinha nada, estava tudo destruído. Então eles levavam um tempo reconstruindo, tijolo por tijolo. E isso dava o tempo para eles começarem a criar um novo ritmo. Ok? Dessa vez é a primeira vez que nós vamos voltar e as experiências dos nossos antepassados não nos servem. Por quê? Porque não caiu nenhum prédio. Todos os prédios estão tal qual quando eu parei de trabalhar desde o dia 20 que nós paramos de vir para o escritório. O escritório continua do mesmo jeito. O que caiu, o que quebrou, o que mudou, o que desapareceu? Os modelos de relações que eu tinha antes. Então, eu vou precisar de um tempo para refazer essas relações. Refazer. Há empresas que não vão mais querer que a pessoa trabalhe o período integral. Ela vai fazer home office ou um dia ou 2 ou meio período. Tá? Existem empresas onde as relações eram de muitas viagens, isso vai mudar. Existem empresas onde o número de funcionários vai diminuir ou aumentar. Onde as regras de convivência vão ter se modificado e nós vamos ter que criar uma nova regra de convivência. Então, óbvio que tudo isso significa coisas diferentes e nós ainda não sabemos como lidar com isso. Nós ainda não sabemos como é que nós vamos fazer isso. Tá? E aí, o que isso gera? Isso gera, e para a maioria de nós, tá? O nosso cérebro tem um problema seríssimo. Tudo que é novo, ele não entende como legal, bacana, diferente, coisa nova. Ele entende como algo perigoso. E tudo que é perigoso me gera medo. Então eu fico com uma angústia, com uma ansiedade, com uma
ânsia de querer resolver e querer que tudo ou volte logo ou pare de uma vez. E aí isso aparece assim na base da base da base, o medo. Então, como é que nós podemos lidar com esse medo? Primeiro, entendendo que, na verdade, a partir de agora, nós, ao voltarmos, todas as nossas relações vão ter que ser refeitas. E, óbvio, como são relações, não é algo prático, como ir lá e reconstruir o prédio. Nós estamos reconstruindo o vínculo aqui, o que é muito mais difícil. Pode ser que para alguns de vocês, esse período, por exemplo, para mim, o que vai diferenciar é onde eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar no escritório ou se eu vou trabalhar em casa. Por exemplo, essa semana foi uma semana que, assim, excepcionalmente, eu estive no escritório segunda, terça e quarta, mesmo que foi por um curto período. Tá, mas desde que do dia 20 de março é a primeira vez que isso ocorre. Só que eu estou sozinha, então eu ainda não estou tendo que rever relações. Tá? Eu tenho o hábito de receber meus clientes com um abraço quando eles chegavam. Eu não sei se todo mundo que chegava ia querer me abraçar, por medo de que eu tenha abraçado alguém que tenha Covid, por medo do que isso pode gerar. Então, eu vou ter que criar um novo código de relacionamento com os meus clientes, para que a minha postura e o meu comportamento antigo não destrua a relação que nós tínhamos, mas sim possa fortalecer. Olha que maluco, né? Possivelmente as discussões que nós tínhamos antes vão, para algumas pessoas, vão mudar. Então, o que eu gostaria é que vocês pudessem começar a pensar como é que eu posso fazer esse processo, tá, de recomeço. Ah, Regina, mas recomeço então vai demorar muito? Não, não significa demorar muito. Significa que, quando nós falamos dessa forma, eu estou dizendo para você que nós vamos ter sim que rever as relações, refazer contratos, mas isso pode demorar meia hora, 5 minutos, ou com algumas pessoas podendo demorar semanas. Nós vamos precisar nos armar de coragem para nós olharmos e aumentarmos a nossa fé. Por que nos armarmos de coragem? Porque nós vamos precisar lidar com outras situações que nós não tínhamos que lidar. Antigamente, o nosso medo era ser assaltado, era ser sequestrado. Esses medos vão aumentar. Por quê? Porque com tudo isso que ocorreu no planeta, o número de pessoas desempregadas, o número de violência deve aumentar. Isso é quase clareza. Tá? Mas nós também vamos estar com medo de um inimigo que eu não enxergo. Quem assistiu O Homem Invisível vai entender claramente o que eu estou falando. Então, eu preciso, a partir de agora, começar a criar dentro de mim rotinas que eu possa ir aumentando passo a passo até que eu possa criar uma nova vida. E ter claro que ter medo é normal e natural. Tá? Não tem nada de errado em ter medo nesse momento. É exatamente a negação do medo que aumenta a minha ansiedade, é a negação do medo que aumenta os meus pânicos, é a negação do medo que faz com que eu paralise ou eu procrastine. O que é acolher o medo? É poder dizer para mim mesmo, é normal e natural o que eu estou sentindo. É normal e natural não querer ir trabalhar. É normal e natural eu querer continuar em casa onde eu tenho paz. É normal e natural eu ter dúvida se eu quero refazer os vínculos ou as relações com algumas pessoas. Tá? É normal e natural. Quando eu digo isso, eu relaxo. Porque se é normal e natural, significa que todo mundo está tendo, então eu não sou nenhum ET. E isso já me traz uma tranquilidade, uma paz interna. Diminui o peso no coração. Ao fazer isso, o que isso me proporciona? Isso faz com que eu possa lidar com aquela situação com a coragem, com a energia, com a disposição que realmente são minhas. E não com metade da minha energia, porque eu estou negando o medo e o medo está consumindo as minhas energias.
A Laísa fez um comentário seguinte: sobre a igreja, eu já tive várias sensações ruins quando entrei, de medo, confusão e agonia, de ficar desgastada e toda arrepiada. Laísa, existem alguns anos atrás, uma cliente estava fazendo um caminho santo, acho que na Itália, e ela estava fazendo um passeio com um grupo de bicicleta e ela me ligou da Itália e ela me disse assim: pelo amor de Deus, eu estou enlouquecendo. Porque todo mundo me disse que aqui era lindo, maravilhoso, divino, fantástico, e eu estou me sentindo a pior das piores. Eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de fugir daqui, eu tenho arrepios, eu me sinto mal. Será que eu estou enlouquecendo? E eu disse para ela o seguinte: não, você não está enlouquecendo. Possivelmente você tem uma sensibilidade um pouco maior que a maioria e você está se conectando com todos os dramas, os traumas, as guerras, as dores, os medos, as angústias dos lugares onde você está visitando. A Europa é maravilhosa, na minha opinião, mas ela tem muitas memórias. E não são só memórias boas, existem muitas memórias dificílimas. Eu já tive muitos casos de amigos e amigas que me disseram, por exemplo, eu tenho uma amiga específica que, segundo ela, né, e eu acredito nela, a primeira vez que ela foi no Coliseu, ela começou a entrar no Coliseu e ela quase desmaiou. De tanta dor, de tanto desespero que ela sentiu, tá? Isso é uma sensibilidade que você tem, que você sente no físico, tá? Quando eu estive em Portugal, eu fui no Castelo da Ajuda, e eu fui com um amigo que morava em Portugal e ele me contou a história. A história do castelo é maravilhosa. Eu entrei naquele castelo e comecei a chorar. E ele contava a história da rainha. E teve uma hora que eu olhei para ele e falei: Alexandre, pelo amor de Deus, eu preciso sair desse castelo. Se eu não sair desse castelo, eu vou ter uma crise de choro. Eu estou me segurando para não dar um vexame. Pelo amor de Deus, a tristeza que eu estou sentindo nesse castelo é tão grande que parece que estão cortando o meu coração. Parece que eu perdi tudo. Todas as pessoas importantes da minha vida eu perdi aqui. Eu não quero ficar aqui. E ele olhou para mim e falou assim: poxa, mas é o meu castelo predileto. Eu falei: não é o meu castelo predileto. E aí depois ele me contou a história lá do castelo, que era de uma rainha italiana, tá? Uma princesa italiana que se casou com um príncipe português, se tornou a rainha de lá, né? E ela perdeu o marido, e o filho e o neto sendo assassinados durante a época que começou a troca da monarquia pela república. E diz que ela enlouqueceu de tanta dor. Ah, então você quer dizer que você era essa rainha? Não tenho a menor pretensão de ser essa rainha. O que eu quero dizer é que por algum motivo, quando eu entrei nesse castelo, eu me conectei com a dor de perda dessa mulher. Tá? Com o enlouquecimento de dor que ela teve, a ponto dela literalmente enlouquecer. Por quê? Possivelmente naquele momento eu me identifiquei com a dor de alguma antepassada que deve ter perdido tudo, de alguma vida passada minha, eu não sei. Mas existem lugares onde eu entro e eu me sinto maravilhosamente bem. Existem igrejas, principalmente na Europa. Por exemplo, eu amo Minas Gerais. Tá? Mas Ouro Preto é um inferno para mim, porque todas as vezes que eu vou lá eu evito ir nas igrejas e nas senzalas. Aquela mina entre Ouro Preto e Mariana, nem pensar. Eu entrei uma vez, eu saí de lá quase carregada, esquece. Tá? Por quê? Porque morreram muitas pessoas dentro da mina afogada. Eu tinha a impressão que eu estava morrendo afogada. Foi horrível, horrível. Então isso significa sensibilidade, assim como tem muitas pessoas que estão em casa e estão rezando, não vendo a hora de sair de casa, porque estão se sentindo aprisionados. Não é a casa, é a sensibilidade da pessoa e do que ela está se conectando. Então esse momento de retorno, o nosso grande desafio é não nos conectarmos com o medo do inconsciente coletivo, porque ele está terrível. As pessoas estão em pânico de morrer. Eu não sei nem se é de morrer, sabe?
é uma coisa assim, talvez seja o medo de sofrer, porque o que você ouve falar do Covid é que a pessoa morre em sofrimento. Então, morrer, eu acho que todos nós sabemos que vamos morrer, então eu acredito que a maioria de nós podemos olhar para a morte e dizer, faz parte do pacote. Mas morrer com dor, morrer com falta de ar, morrer sufocado, morrer experimentando os remédios e coisas passando mal, talvez esse seja o medo, eu não sei. Mas é um medo coletivo. Então, o que nós podemos fazer? Podemos criar rituais de meditação, tá? Podemos criar rituais para que nós possamos ir. Algumas pessoas gostam de fechar o umbigo com esparadrapo. Eu tenho o hábito de rezar, de me imaginar dentro de um globo. Fazer o divórcio energético com o Covid, com todas as tragédias de mortes doloridas da história, tá? Quem quiser fazer esse divórcio energético serve tanto para pessoas que a gente energeticamente se sente aprisionada, quanto com a própria doença. É só entrar no YouTube e procurar divórcio energético no Theta Healing, tá? E aí você vê a pessoa que tem uma voz que você se adequa mais. Se não, quem quiser, me passa um WhatsApp e eu mando o que eu uso. Tá certo? Laisa, essa questão, a Laisa tá dizendo, mesma sensação, a pior sensação que tive foi em campo de concentração, lá foi punk. Eu já tive clientes que também passaram muito mal, eu nem vou. Por exemplo, nesse momento, eu tô com uma cliente minha que me questionou se eu tinha visto o assassinato daquele rapaz nos Estados Unidos, que morreu sufocado. E eu falei que não. E ela disse, não, porque eu vou te mandar, você precisa ver. Eu falei, por favor, não me mande. Olha bem, eu infelizmente eu tenho a má, ideia ou mau hábito, que isso é um mau hábito, de me conectar fisicamente com as pessoas. Eu já tenho rinite que já me dá falta de ar. Eu não preciso reviver a morte de alguém por falta de ar, porque eu vou ficar presa nisso. Eu não quero, já rezei por ele, pedi que Deus o ilumine, mando muita luz, mas eu não quero, porque eu já sei que eu tenho essa sensação, tá? De que eu não vou passar bem. Então, se eu já sei os meus maus hábitos, que é me conectar com tudo que é inconsciente coletivo, por que raios eu vou buscar isso pra mim? Não tem sentido. A Mi tá dizendo o seguinte, me faz super mal ver qualquer ato de violência. Então, o que acontece? Possivelmente você se conecta com a dor daquele ato, ou com a injustiça daquele ato, ou com o sentimento que aquele ato provoca em você e que vem das memórias dos antepassados ou de vidas passadas. Então, nesse momento, tá? É muito importante, quando nós falamos do nosso medo de retornar ao trabalho, do nosso medo de retornar à vida normal, é que nós tenhamos claro que nós podemos fazer isso só com a nossa energia. Eu não preciso me conectar com a energia de ninguém, ainda mais de um planeta com medo de morrer, tá? Porque isso tá geral. Senão todo mundo não estaria fazendo quarentena, lockdown, tá, estaria todo mundo livre, leve e solto. Então, é muito importante que nós possamos nos conectar cada vez mais com uma energia melhor. Vocês, eu não sei se dá para ouvir, mas para fazer essa live, eu coloquei no YouTube, tá tocando de fundo, não sei o quanto dá para vocês ouvirem, mas eu coloquei a frequência 852, que é para liberar medo, pensamentos repetitivos, preocupações e energia destrutivas. Então, esse é uma frequência que eu tenho ouvido pelo menos uma vez por dia. Por quê? Porque eu preciso me desconectar. Porque eu tenho uma tendência a me conectar. Tá? Ai, que bom que dá para ouvir. Porque assim, a frequência, nós somos seres frequenciais. E como nós somos seres frequenciais, o que essa frequência faz? Ela faz o mesmo da música clássica. É uma frequência tão alta
que ela limpa o nosso sistema. Às vezes, Carmen, ela entristece porque tem muitas energias e muitos, até vamos chamar assim, amiguinhos do plano espiritual que estão grudados em nós e que não querem ir embora. E essa música, ela traz para nós, óbvio, para tirar algo. Sabe aquela coisa, para fazer um omelete tem que quebrar os ovos? Então, ela traz à tona os medos que muitas vezes nós não estamos conscientes. Então, às vezes, quando vem a tristeza, é até bom nós chorarmos, deixarmos isso sair, sabe? Liberar nossa alma para essa frequência fazer efeito. Eu tenho o hábito de ouvir ela e depois eu coloco sempre, eu vou até colocar, que é o 532. Acho que é o 528. É o 528, que é a frequência do milagre, tá? Ou a frequência do amor. Então, a gente colocou aquela, limpou, tá? O que acontece? Ela traz aquele sentimento de paz, aquele sentimento de... É uma energia diferente. É uma energia de alegria, uma energia de luz, de amor. Então eu uso. Normalmente, vou ter que começar a trabalhar, então vamos começar. Eu coloco essas duas frequências, uma para tirar o medo e a outra para realmente trazer para mim as coisas boas, aumentar a minha energia. Por quê? Porque é muito comum que todos nós tenhamos memórias de antepassados, de guerras, de perdas, de mortes trágicas, de perdas financeiras, talvez até de morte por fome, tá? E que esse momento está trazendo à tona. Por quê? Porque, como eu disse no início, nós não estamos curando só a Terra, nós estamos curando a Terra que tem dentro de nós. Através das relações, através das conversas, através até das brigas, tá? Nós cada vez mais nós vamos nos relacionar por frequência. Então, deixa eu só ver, porque eu tenho que tomar cuidado com o nosso horário. Nós temos aqui uns 10, 15 minutos. Então, vamos lá. Para quem for começar, tá, a voltar nesse período de trabalho, a minha dica é, vamos criar uma rotina saudável e vamos tentar manter essa rotina saudável como parte do nosso dia a dia. O que significa isso? Se durante esse período de quarentena eu fiz ginástica todos os dias, se eu não consigo manter ginástica todos os dias, vamos manter pelo menos 3 ou 4 vezes na semana? Se eu tenho o hábito de meditar, então vamos começar trabalhando, indo trabalhar, ouvindo músicas que me permitam manter esse padrão vibratório. Vamos colocar meditações que eu não preciso me desconectar. Frequência é ótima, eu gosto muito de frequência. Porque a frequência, ela é algo que às vezes, como agora, tá tocando 528. Talvez vocês nem estejam ouvindo porque é um sonzinho bem fino, mas ela limpa o nosso campo eletromagnético, a nossa aura. Conversem com os seus superiores direto, renegociem a volta. Você não precisa voltar como antes, você pode ir voltando gradativamente. Tá? E isso faz diferença. Tá? Não, de repente, por exemplo, é uma coisa que eu ainda estou negociando, por exemplo, com a Dani, mas nós vamos negociar para voltar, talvez um dia sim, um dia não, ou meio período, depois a gente aumenta. Por quê? Porque isso vai criando uma segurança e uma estabilidade. Não me sinto segura para ir, sair, encontrar muita gente. Vamos ver um lugar no que podem te entregar comida, ou você possa levar a sua comida, que você já se habituou nesse período, que já estruturou seu corpo, seu intestino, seu estômago. Tudo isso são pequenas coisas que fazem a diferença. Vamos tentar manter o foco de fazer uma coisa por vez, e não 10.000 coisas ao mesmo tempo. Porque isso me desestabiliza, entendeu? Então assim, vamos criar rotinas para a volta. Eu diria que basicamente seria isso, nós termos essa consciência, nós podermos, sabe,
E, de novo, como se fossem férias. Eu voltei de férias, eu preciso de um tempo para ir voltando. Nenhum carro começa a 120. A gente liga o carro, ele vai 5, 10, 20, 30 e ele vai aumentando a velocidade. É o mesmo que nós vamos fazer. Sem, com isso, nos violentar. Isso é muito, muito importante. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar e compartilhar com vocês hoje sobre essa questão de estar voltando para o mercado de trabalho, digamos assim, e para as pessoas que não vão voltar, porque nesse período elas não conseguiram manter o emprego, a empresa que trabalhava não bancou, não teve condições, sei lá, faliu, desligou, mudou a estrutura toda. Vamos montar uma rotina de como voltar ao mercado, porque isso é muito importante. Agora vale a pena esse período olhar currículo novamente, entrar no LinkedIn, assistir os vídeos no YouTube de como deixar seu currículo mais interessante no LinkedIn, fazer contato com as pessoas, mandar currículo. Tá? Não se permitir entrar nessa vibe de pobreza, não é nem de pobreza, mas de falta. Trabalhar no YouTube, você tem o Ho'oponopono da Prosperidade, que é da Regina Tavares. Colocar, ouvir todos os dias para sua mente, ela poder ficar presente nessa questão de ficar, sabe, numa energia de prosperidade, de abertura, e não uma energia onde você entre no medo. Por quê? Porque o medo é o que vai permear tudo. Depois do medo vem a tristeza e depois vem a raiva. Então, não entrar, e olha bem, vamos clarificar de novo, isso não é nada político, mas não se permitam entrar na raiva coletiva. Por quê? Porque quando nós entramos numa raiva coletiva, nós não conseguimos sair, é muito difícil. Tá? Eu entendo que esse é o momento onde nós estamos, vem muita revolta, vem muita não aceitação. A vida de muitas pessoas pararam. Tá? Nós estamos vivendo talvez um momento pior do que quando nós vivemos o momento com o Collor, que ele tirou o dinheiro de todo mundo. Eu tinha amigas que estavam para casar e que tiveram que atrasar o casamento em 2, 3 anos. Eu entendo a revolta, mas é muito importante que nós não nos permitamos nos conectar com essa frequência energética para que nós não fiquemos presos nela. Tá? Me revoltei, vou fazer o Ho'oponopono para mim, vou ver o que efetivamente eu posso fazer. Tá? Posso falar com as pessoas, posso fazer um abaixo-assinado, posso colocar e informar as pessoas em informações reais e verdadeiras. Por quê? Porque esse é o momento onde tudo aquilo que gerar medo, tristeza e raiva vai estar sendo estimulado. Então, a minha dica esse é o momento de nós preservarmos tudo que nós conseguimos nesse período de quarentena e não jogar na primeira janela que nós encontrarmos. Eu espero ter podido colaborar um pouco com vocês, eu espero ter levado um pouco mais de informação, ter as minhas experiências, o que eu trouxe para vocês hoje, que realmente possam ter agregado um pouco mais a vida de vocês. Tá? Quero compartilhar com vocês que o nosso curso das deusas, a nossa jornada das deusas, ela já está liberado para venda. Quem tiver interesse é só entrar no www.deusas.giracer.com.br, tá? E lá nós temos alguns pacotes, para cada pessoa um pacote diferente. Toda segunda e toda quarta-feira eu vou estar aqui fazendo lives, porque independente do que nós, assim, independente do aspecto do feminino, nós temos que manter uma vibração alta e esse é o meu jeito de poder colaborar para tentar manter a vibração de vocês alta. Na segunda-feira nós vamos falar sobre relacionamento afetivo. Nós vamos falar sobre complementar divino, o que significa isso?
tá? Como é que eu posso aumentar essa questão de encontrar o meu complementar divino? E aí eu assisti um vídeo maravilhoso falando sobre complementar divino. É um vídeo espírita, mas eu achei que casa super bem, só que eles falam sobre alma gêmea. Existe uma pequena diferença entre alma gêmea e complementar divino. E aí, se tudo der certo, até a próxima quarta, tá? Eu vou fazer a palestra, a live na segunda. Mas eu tô com uma dinâmica que eu quero, uma dinâmica não, uma meditação para nós podermos equilibrar o nosso complementar divino e com isso equilibrar mais a nossa carência, a nossa capacidade de produzir, a nossa capacidade de materializar no dia a dia, tá bom? Gente, super obrigada. Vejo vocês na segunda-feira. Se alguém tiver dúvida, deixa. Nós respondemos todo mundo. Se eu não conseguir responder no dia, eu respondo no máximo no dia seguinte, tá? A Dani também me ajuda respondendo. Então, estamos aqui, tá bom? Um super beijo e até segunda na nossa live sobre complementares divinos. Um super beijo.